tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Tudo para as Tentantes. Então, se você deseja engravidar, fique à vontade, navegue pelo nosso podcast, o canal do YouTube, que tem bastante informação para vocês com o objetivo de engravidar. E é claro, se vocês conhecem alguém com desejo da gravidez, também convidem para curtir esse canal e vocês podem se informar. O nosso objetivo é levar a informação de forma ética, segura e profissional. E nada mais como um super colega urologista, Daniel Zilberstein, que é urologista e coordenador médico do Fleury Fertilidade, está aqui hoje para compartilhar o conhecimento sobre infertilidade masculina. Super obrigada, Daniel, por aceitar esse convite. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui contigo para falar sobre infertilidade, né? Falar bastante sobre a parte masculina. Acho que a gente vai falar bastante hoje sobre as técnicas, né, que a gente pode trabalhar a nosso favor, né, a favor dos homens, né, com pouca produção de espermatozoides. Dos homens e das mulheres, só para falar assim. Sem muito sexismo, mas pontuando. Verdade. Tem toda a razão. Gente, é natural uma ginecologista com um urologista, então a gente lida assim. Mas mesmo assim dá para mandar a amizade, viu? Então vamos lá, falando dessas técnicas. Então quando a gente tem aí uma alteração, já vamos começar com um fator masculino já investigado, diagnosticado. Quando que a gente indica quando não é possível a ejaculação espontânea, ou ela é possível, mas ela não é viável? Conta pra gente dos possíveis acessos via testículo, via epidídimo, como é que a gente pode obter esses espermatozoides? Lembrando, né, Adriana, que nós fizemos já um podcast, né, falando tudo sobre infertilidade masculina em relação às causas, né? Nós filosofamos bastante, inclusive, sobre a parte da infertilidade masculina e também feminina. Mas acho que agora a gente vai falar realmente mais sobre essa parte, né, de aquisição de espermatozoides, as técnicas existentes para se trabalhar com os espermatozoides no laboratório. Bom, obviamente, assim, a grande maioria dos homens vão ejacular espermatozoides para serem utilizados no dia do procedimento. Então, essa é a maneira mais comum que se tem para conseguir os espermatozoides e levar para o laboratório. Mas tem outros homens que não têm espermatozoides ejaculados, ou tem uma produção tão baixinha, tão pouquinha, que é perigoso a gente simplesmente confiar nessa ejaculação, né? E a gente busca então espermatozoides diretamente da fonte, né? Que é o testículo, mas também pode ser do epidídimo. O epidídimo é um órgão pequenininho que fica acima do testículo, né? E o epidídimo é um órgão que ele tem uma função de fazer uma maturação final desse espermatozoide. Ele ganha motilidade, né? Ele ganha uma maturação que só o testículo não consegue fornecer para ele. Então, quando o homem não tem espermatozoides no ejaculado, e a gente chama isso de azospermia, depois de investigado, né, depois de entender, né, que tipo de azospermia é, e aí nós precisamos lembrar que existem dois tipos de azospermia. Um é a azospermia não obstrutiva. 60% dos casos de azospermia são do tipo não obstrutivo. O que é não obstrutivo? É que não tem obstrução alguma e o problema é uma falência testicular. O problema está no testículo em si, em produzir tão pouco, ou realmente não produzir absolutamente nada, que não sai. Em outros 40%, a gente tem uma causa, né, nós temos a azospermia, obstrutiva. Ou seja, existe alguma obstrução, né, no trato reprodutivo masculino que não sai espermatozoides. Ou seja, a produção ela existe, mas ele não sai. E dependendo do tipo de azospermia, nós podemos lançar mão de técnicas diferentes de aquisição de espermatozoides. Tá? Então, basicamente, essa é a teoria. Sabia, Adriana, que 1% da população mundial dos homens é azospérmicos? É azospérmica, a população. 1% dos homens do mundo inteiro são azospérmicos. E que é bastante gente que precisa ser... E que não gente sabe, pra chuchu.
saber, né, quando tentam, a maioria absoluta, quando tentam engravidar, que tem a oportunidade de fazer esse diagnóstico. Exato, vão saber quando forem tentar engravidar a parceira e não conseguirem. E daqueles casais que tentam engravidar, né, sua parceira, coisa e tal, não conseguem, procuram uma ajuda, 15% da população masculina vai ser azoospermica. E interessante que a gente abordou essa questão da obstrutiva, não obstrutiva, só para contextualizar uma causa importante dessa obstrução. Então, tem aqui o testículo, o deferente, e que vai aí se ligar na uretra para a eliminação a ejaculação espontânea. Então, se tem alguma coisa nesse trajeto obstruindo, então a gente tem aí uma estrada com a ponte quebrada, esses espermatozoides não chegam no ejaculado, né, no semi-ejaculado, apesar de estarem sendo produzidos aí na matriz do testículo. E uma causa importante é a vasectomia. Então vamos lá, nesta situação, quais as possibilidades, as técnicas que a gente pode empregar para tirar o espermatozoide ou do testículo ou do epidídimo? Então falando agora de azoospermia obstrutiva, que foi a ideia que tu passou, né? Exato. A principal causa é a vasectomia. Existem outras causas também relacionadas à azoospermia obstrutiva. Talvez depois da vasectomia, uma grande causa, uma causa importante que a gente consegue ver no consultório é a fibrose cística, né, que é a ausência completa ou incompleta dos canais deferentes, né, e também da vesícula seminal. Então existe uma alteração do trato reprodutivo importante que, embora haja a produção de espermatozoides, ele não consegue sair, não tem caminho para sair, né? E nesses casos, ao contrário, por exemplo, do homem vasectomizado, que ejacula uma quantidade normal de sêmen, né, de líquido seminal, os homens com a fibrose cística, a doença da fibrose cística, eles praticamente não ejaculam nada, né? Sai muito pouquinho líquido, 0,2, 0,3, tá? Enquanto que o homem vasectomizado, ele ejacula 2 ml, 3 ml, 1,5 ml. O homem vasectomizado não ejacula menos do que o homem vasectomizado não ejacula menos do que o homem não vasectomizado, ejacula igual, tá? Só que sem espermatozoide, porque a ponte está quebrada. Exato. E aí vamos pegar esse espermatozoide na fonte. Então, na fonte, né, o ideal é pegar do epidídimo, né, porque ele está acumulado no epidídimo, ele é um espermatozoide que tem mais motilidade, ele é um espermatozoide que tem mais maturação, né, maturidade, né, e a gente pode pegar numa quantidade tão boa, com uma motilidade tão boa, que a gente não só pega para trabalhar com os óvulos naquele momento da esposa que colheu, mas também a gente consegue congelar para procedimentos futuros, caso esse tratamento não tenha dado resultado. Então, quando a gente busca do epidídimo, é essa técnica que eu uso, né, que é o MESA, né, Micro Epididymal Sperm Aspiration. Então, eu vou no epidídimo, eu faço uma captação de espermatozoides da cabeça do epidídimo, e com isso eu consigo juntar 5, 6, 7 vials, né, frasquinhos de espermatozoides congelados. Ou seja, eu tenho aí 6, 7, 8 tentativas de fertilização in vitro para serem utilizadas. É muita coisa, né? Então, eu sempre procuro buscar do epidídimo. Posso pegar do testículo? Pode. Também pode, né? Mas eu tenho a preferência de buscar no epidídimo, porque a gente busca espermatozoides mais maduros, né, com uma motilidade maior, e a gente consegue congelar melhor esse espermatozoide. E quando não é possível, quais as condições em que o acesso ao epidídimo não pode ser feito e que obrigatoriamente tem que ser feito do testículo? Bom, nesse caso a gente está falando das azoospermias não obstrutivas. Ou seja, se não tem espermatozoide sendo fabricado no testículo com quantidade suficiente para sair, o epidídimo vai estar vazio. Nós vamos no epidídimo, não vamos encontrar nada, né? Não vai ter nada de espermatozoide. Então, nós somos obrigados a buscar no testículo. No testículo, a gente tem uma técnica chamada de TESE, né, que é Testicular Sperm Extraction, né, ou tem uma técnica mais apurada, que é uma técnica que a gente usa o aparelho de microscópio junto
para encontrar pequenas regiões testiculares que possam ter túbulos seminíferos mais ectasiados, dilatados, e ali a gente pode ter uma facilidade de encontrar mais espermatozoides, que é a chamada microdissecção testicular. Então, voltando um pouquinho para a zoospermia obstrutiva. Eu gosto do MESA, que é o Microepididymium Sperm Aspiration, mas o mais comum não é o MESA, que eu acabei não falando. O mais comum é o PESA, que é percutâneos, né? Ou seja, uma seringa com uma agulha fina que entra pela pele da bolsa testicular até o epidídimo, se faz um vácuo e se busca espermatozoides dessa região. Ela é efetiva, ela é boa, ela é mais barata, a recuperação do paciente é um pouquinho mais rápida, mas ela tem um senão, que ela traz menos quantidade de espermatozoides para serem congelados para o futuro. Então, eventualmente, eu preciso fazer mais de um PESA, né? Ou cada tratamento eu preciso fazer um PESA, porque não traz material suficiente para a gente poder trabalhar num próximo tratamento, caso esse não tenha tido resultado positivo, ou para um próximo filho. E é importante dizer que não é benéfico fazer, né, múltiplas punções, né, desse acesso. Eu digo assim, a bolsa testicular, para quem não entende muito a sensibilidade da região, é como se fosse uma sensibilidade das mamas. A mulher não gosta muito que toque nas suas mamas, né? Muitas mulheres têm sensibilidade muito grande nas mamas. E muitos homens também têm uma sensibilidade muito grande na bolsa testicular. Não deixa nem encostar. O exame físico é bem difícil de ser feito, inclusive. Então, sem dúvida alguma, quanto menos a gente mexer na região, melhor, né? Mais conforto vai trazer para o paciente. Já nas zoospermias não obstrutivas, eu falei de duas técnicas. Do Testicular Sperm Extraction, que é o TESE, que é um pequeno cortezinho na túnica albugênia do testículo, onde eu busco de uma maneira às cegas ali, um pouco de túbulos seminíferos para ser analisado. Ou eu proponho a microdissecção testicular, que aí sim eu corto o testículo inteiro de uma forma equatorial, e aí eu mostro todo o testículo, né? A diferença entre o PESA, o MESA, o TESE e a microdissecção testicular. E também o TESA. Não, o TESA é a punção do testículo, é que nem o PESA, né? Então a gente tem desde a menos agressiva até a mais agressiva, mas a mais agressiva, que é a microdissecção testicular, acaba dando também maior chance de encontrar espermatozoides, né, nesses homens azospérmicos. Ótimo, então a gente tem aí, apesar de existir diagnosticado uma zoospermia, é possível sim a gente obter espermatozoides. É claro que na impossibilidade de tudo isso ainda tem o banco de sêmen. Mas vamos falar de uma outra questão importante, do câncer de testículo. É possível a gravidez depois de um câncer de testículo? Então, excelente pergunta, porque o câncer de testículo ele é bem prevalente, né? Existe uma prevalência nessa idade de 25 a 40 anos, que é a idade reprodutiva do homem. Então, muitos homens vão, além de perder o testículo, vão precisar de uma quimioterapia, ou de uma radioterapia, ou até mesmo de uma linfadenectomia retroperitoneal, que pode fazer com que esse homem, inclusive, perca a capacidade de ejaculação, né? Então, como é importante a gente congelar o sêmen antes de fazer a cirurgia testicular, ou eventualmente antes de fazer uma quimioterapia. O importante é congelar sêmen, né? E sempre congelar antes da quimioterapia ou da radioterapia ou qualquer terapia adjuvante que vai ser feita. Porque dessa forma a gente está realmente protegendo o sêmen desse homem para o uso futuro, caso ele perca, né, a capacidade de produção. Além do fato de que homens com tumor de testículo, e eu já comentei no outro podcast nosso, né, lá, que os homens com tumor de testículo têm geneticamente um prejuízo, pode ter um prejuízo na sua produção, sendo inclusive azospérmicos, né? Então, são relações importantes de um grupo de genes, né, que estão relacionados tanto ao tumor de testículo quanto à pouca produção de espermatozoides. Perfeito. E caso este homem não tenha preservado esse sêmen, a gravidez é possível? Ela é possível, desde que a quimioterapia que o paciente tenha sido submetido não tenha sido suficientemente forte para levar a uma morte das células que produzem espermatozoides. Ou pode até levar a uma zoospermia transitória, né, por 1-2 anos, e depois ele volta a produzir espermatozoides, ele pode reganhar o seu potencial de produção natural. Mas é arriscado. O melhor então é preservar a fertilidade. E qual
preparo, então vamos falar da preservação da fertilidade masculina. Então, quando indicada, qual o preparo para a coleta de sêmen e com uma amostra seminal. Normalmente, qual a quantidade de espermatozoide resgatada que a gente pode armazenar para tratamentos futuros? Para quantas tentativas? Quando a gente solicita congelamento de sêmen, a gente obrigatoriamente tem que solicitar sorologia, são exames infecciosos. HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, agora o Zika vírus, né? Agora a gente tem o corona, também o PCR do corona. Então, sífilis, né? Esses são os mais importantes, os preconizados pela Anvisa. E é que nem dinheiro no banco. Quanto mais, melhor. Né? Quando a gente congela sêmen, quanto mais sêmen congelado, melhor, porque a gente vai ter uma chance maior de ter mais, né, chances de uma gravidez no futuro, caso ele tenha perdido a capacidade de produção de espermatozoides. E nessa coleta, qual normalmente você orienta o preparo e você orienta mais de uma coleta normalmente? Então, se é possível, vamos lá. Normalmente eu oriento 2 coletas de sêmen com intervalo de 2 a 3 dias. Tá? E com 2 a 3 dias de abstinência também na primeira coleta. E a gente vê o resultado, a gente verifica a qualidade seminal e, se precisar, a gente faz alguns ajustes, né, em relação ao tempo de abstinência, a quantidade de produção de espermatozoides produzidos, a motilidade, enfim. Então a gente tem aqui algumas situações que a gente pode mudar a forma de coleta desse homem. Então, por exemplo, se o homem tem uma concentração muito baixa, então a gente pode fazer com que ele fique mais tempo de abstinência para ganhar um pouquinho mais de volume e ter uma concentração maior. Mas, eventualmente, a concentração maior às custas de um tempo de abstinência maior leva a diminuição de motilidade. Então, também não é o ideal, né? O único parâmetro que não muda com o tempo de abstinência ou com a forma de coleta, enfim, é a morfologia. A morfologia seminal, ela é sempre estanque. Mas é importante a gente procurar entender qual é a característica desse sêmen para a gente poder passar para o homem a melhor maneira que a gente gostaria que ele colhesse o sêmen para ter o maior rendimento para o congelamento. Ótimo. E a partir de um primeiro espermograma é possível fazer essa análise e fazer essa orientação. Mas vamos para uma questão mais delicada. Crianças com câncer, preservação da fertilidade. Esse é um assunto espinhoso, porque hoje a gente não consegue efetivamente congelar tecido testicular, desse tecido testicular formar um espermatozoide viável para uma gravidez com tratamento de fertilização. Mas isso é hoje, né? Provavelmente no futuro a gente vai ter técnicas bem estabelecidas que a gente consegue congelar tecido testicular, vitrifica tecido testicular, e a gente consegue desse tecido testicular formar espermatozoides a ponto de conseguir uma gravidez, tá? Para não mentir, em animais já tem, mas em homens, seres humanos não, tá? Então, essa busca pelo espermatozoide produzido, formatado em laboratório, ela existe ainda, acho que ela vai ser vencida em algum momento. Tem alguns pesquisadores que falam de 10 a 15 anos. Ótimo. Então a gente tem aí a gente já tem esse norte com o modelo animal e aí ampliando aí para, quem sabe, em breve a gente conseguir preservar também a fertilidade das crianças, que também é difícil. Em relação à mulher, a gente já tem a preservação de tecido ovariano, uns resultados aí mais otimistas, mas em relação à preservação de tecido testicular aí ainda uma questão. E quando é necessário fazer a preservação do sêmen e esse congelamento, seja ele por ejaculação espontânea ou não, qual o prazo de validade? Existe prazo de validade? Como você recomenda a reutilização desse sêmen? Tem alguma questão? Não tem. O prazo de validade é indefinido. A gente tem já recém-nascidos, né, bebês provenientes de sêmen congelados há mais de 30 anos. Então não existe um prazo de validade, tá, em relação à qualidade
desse sêmen congelado. Ele se mantém, a não ser que haja um problema no congelamento. É a única coisa que a gente iguala, né? Que o óvulo não tem validade congelado, o sêmen e o embrião. Então, então aí tá uma grande questão da gente estimular aí a preservação da fertilidade de homens e mulheres em algumas condições. Lógico, da mulher mais relacionada com a idade. E homem a gente precisa pensar em outras questões também, profissões com risco de vida, como policial, bombeiro, astronauta. É uma questão, se a pessoa quiser preservar o sêmen. E você orienta também, eu oriento, antes de uma vasectomia, colher o sêmen e deixar lá preservadinho, porque vai que arrepende, né? Ei, Adriana, eu tenho um caso interessante para falar sobre isso. Eu estava iniciando minha carreira de infertileuta em 2009, 2010, eu acho. Eu atendi um casal super jovem. Ela tinha uma filha de outro relacionamento. E ele também tinha um filho de outro relacionamento. E eles vieram para fazer vasectomia. Aí, isso a gente aprende, né? Aí eu falei para ele o seguinte, olha, vocês não têm filho juntos, você é jovem. Que sabe você congela o seu sêmen antes de fazer a vasectomia? Congela, daqui a pouco, né? Pra quê? A esposa quase veio no meu pescoço. Né? Não, como assim congelar sêmen? Você acha que ele vai querer se separar e depois vai querer usar esse sêmen com uma outra mulher? Não sei o quê. Foi difícil. Foi bem difícil pro meu lado. Ela não levou numa boa pergunta. E eu aprendi, eu nunca mais faço essa pergunta na frente da esposa. Tá? Eu ofereço sempre. Mas a grande maioria não aceita. Eu tenho 1 ou 2 pacientes que aceitaram, que tem sêmen congelado. Mas a grande maioria não aceita. Difícil. A mulher não leva bem nisso. E aí, como é que eu faço essa pergunta? Quando eu levo o paciente para exame físico, eu sempre examino o paciente antes de marcar a cirurgia de vasectomia para entender ali o deferente, a dificuldade da cirurgia, o grau, papapá. Se tem varicocele, se não tem, tamanho de testículo, e entender a anatomia da bolsa testicular ali para ver a facilidade ou a dificuldade do procedimento. E ali eu falo, olha, você tem uma prerrogativa individual de congelar seu sêmen, porque é ele que está fazendo. Lógico, claro. Não é a esposa. Da assim, mesma forma que quando eu oriento o congelamento de óvulo, mesmo que tenha um parceiro e já tem alguma questão, eu sempre falo, olha, a questão é feminina, vamos congelar óvulo. Porque o embrião é do casal, você já perde o domínio disso. Porque, de fato, os relacionamentos, eles podem ter prazo de validade. Então, a gente precisa, estando do outro lado, imaginar essas outras possibilidades. E a gente é a parte não ansiosa, racional, que precisa clarear tudo isso. Claro, né? Nós estamos fora do emocional do casal. Exato. Nós somos puramente técnicos, com todo acolhimento e tudo mais, mas nós somos técnicos, então a gente precisa passar, olha, existe essa possibilidade, existe essa tentativa de preservar a tua fertilidade caso tu se arrependa no futuro. Ele pode se arrepender com a mesma mulher. Quantos casais eu já tive que se arrependeram? Bom, aí o que aconteceu? Deixa eu voltar pra história, né? Aí a mulher voltou, o casal voltou, decidido. Não, vamos fazer sem congelar. Não, tá bom, já entendi, não vamos congelar, coisa e tal. 1 ano depois, quem é que veio no consultório? O casal. Querendo o quê? Reversão de vasectomia. Porque eles não tinham filho juntos, né? Eles eram jovens. Só que o problema é que fazer vasectomia é barato. Relativamente barato. Fazer reversão de vasectomia não é barato. Assim como, né, tratamento de reprodução assistida, porque também é uma outra opção ao invés de fazer a reversão. E os convênios não cobrem a reversão. E aí, meu amigo, aí foi o dedo da cuta. Ele não fez comigo a reversão. Não quis fazer a reversão, acabou não fazendo. Mas eles tentaram voltar por esse caminho, né? Ficaram arrependidos. É uma coisa delicada, por isso que a gente precisa. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, olha, não importa a decisão que você tomou. Se você fez uma reflexão absolutamente embasada, toda decisão é sábia depois disso. O que a gente não pode é ser intempestivo para a tomada de decisão. Tem que ter esse momento da reflexão, porque às vezes, né? Quem não erra, não é isso? Então, é tudo isso.
Vamos só finalizar falando um pouquinho de fragmentação do DNA espermático. Eita, nós. Quando você pede sempre, quando você valoriza. Então, e aí? A fragmentação de DNA é algo que veio para agregar conhecimento à qualidade seminal. Tá? Então, alguns anos atrás, nós só tínhamos o espermograma para solicitar e entender a qualidade seminal. E muitas vezes a gente se deparava com sêmens muito bonitos, mas que não conseguiam engravidar a esposa. Né? E aí a gente revirava a esposa e a esposa tudo certo e ficava como aquela causa de infertilidade sem causa aparente. Esposa normal, o sêmen maravilhoso, mas tu olhava para o paciente e daqui a pouco assim, o sêmen era maravilhoso, mas ele era gordinho, sedentário, tinha varicocele, fumava. E o sêmen lá brilhando. E aí, será que esse sêmen é bom mesmo ou não? Então, com o exame de fragmentação de DNA, a gente consegue entender melhor a parte molecular desse sêmen, do ponto de vista de entender o grau de compactação cromossômica que ele tem. Porque quanto mais compactado está o cromossomo, melhor é esse cromossomo liberado para dentro do óvulo. Mais íntegro. Menos trabalho o óvulo vai ter para receber esse cromossomo e fazer a compactação para formar um embrião. Agora, quando a gente tem uma fragmentação elevada, é um bonitinho mais ordinário. Tá? É um bonitinho mais ordinário, porque ele é um sêmen tão bonito, só que ele tem tantos fatores de agravo que ele acaba fragmentando o DNA. E essa fragmentação de DNA faz com que o óvulo ele perca muita energia para ele ser fertilizado, né, e formar o próprio genoma do embrião. Com isso, o que a gente consegue ver? Primeiro, nos casais que tentam engravidar, a infertilidade. Até 10 vezes mais dificuldade de engravidar do que casais com homens sem a fragmentação de DNA. Segundo, aqueles casais que vão para o tratamento de reprodução assistida, simplesmente a partir do 3º dia de desenvolvimento embrionário, de embriões até relativamente bonitos, eles minguam, eles não vão adiante, porque perde qualidade. O genoma embrionário que é formado no 3º dia, ele está ali incorporado com o cromossomo do espermatozoide que está altamente fragmentado, que levou uma informação genética para aquele óvulo de uma maneira muito difícil. E o óvulo ele perde qualidade para corrigir isso, tudo aquilo que está alterado, para formar um embrião de qualidade, para formar um embrião que vai ser um embrião ganhador. Então é muito comum a gente ter um sêmen muito bonito, né, mas tem uma fragmentação muito feia, em especial quando tem fatores de agravo à fertilidade bem definidos. Ótimo. Bom, eu acho que a gente falou da maioria das causas de infertilidade. Eu acho que foi muito legal a gente também passar, não só, a gente já tem um episódio falando sobre infertilidade masculina, inclusive as questões ambientais, e nesse focamos também nessa possibilidade de resgate, né, de espermatozoide, que aí não está saindo no ejaculado, mas pode acessar testículo, pode acessar epidídimo. E uma coisa importante, né, que é um trabalho que você também faz, sobre esse resgate do adolescente para ir para o urologista para a gente diagnosticar esses problemas de infertilidade e minimizar essas consequências. Exato, porque tem algumas doenças que são tempo dependentes. Né? A varicocele, que é a principal causa de infertilidade masculina, é tempo dependente. E ela acontece exatamente na adolescência, Adriana. Então, quando a gente consegue detectar uma doença de uma forma bastante precoce, a gente consegue primeiro entender se essa doença está realmente gerando algum prejuízo. Se não está, a gente acompanha. Mas se já tem prejuízo que a gente está percebendo, ou que tem prejuízo na formação do testículo acometido, ou porque já tem produção pouca de espermatozoides, com parâmetros seminais ruins, está mais do que indicado fazer a correção cirúrgica da varicocele. Ótimo. E a gente consegue prevenir uma infertilidade lá com seus 30, 35 anos. E lembrando, a infertilidade hoje é uma das principais causas de distress, né, de prejuízo, né, ao bem-estar do casal, à qualidade de vida do casal ou do indivíduo. Né? Então, como a gente tem um papel relevante nesse processo de buscar com que o potencial reprodutivo
né, individual ele se mantenha ou caia muito pouco, né? A gente pode mostrar, né, para o casal ou para o indivíduo coisas que podem ser melhoradas, né, ou para um adolescente, algo que, puxa, fica longe de drogas, fica longe do cigarro, vamos fazer atividade física, né, vamos se manter magros, não vamos ganhar peso, vamos operar varicocele, vamos acompanhar essa varicocele para ver quando que ela tem uma indicação mais precisa de cirurgia, para também não precisar operar todos os homens com varicocele. Lembrando assim, isso eu não falei, mas é importante. De cada 100 homens com varicocele importante, só 20 vão ser inférteis pela varicocele. Só 20. Né? Os outros 80 homens que têm varicocele importante vão engravidar. E tá tudo certo. A questão é saber quem é que vai e quem é que não vai. Né? E o acompanhamento ele consegue nos dar essa informação relevante. Perfeito. Bom, gente, eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui e também super agradecer nosso convidado, o Daniel. E também quero que você deixe aí suas redes sociais para que as pessoas também te encontrem. Adriana, eu não sou tão ativo quanto tu nas redes sociais, mas eu também tenho as minhas mídias. Eu estou reformulando meu site novo em breve deve estar no ar. Eu tenho meu Instagram, que é o dr.danielzilberstein. Eu tenho meu Twitter, que eu uso muito pouco, mas enfim, daniel.suslik. Não é Zilberstein, mais fácil, né? E eu tenho meu Facebook, mas hoje eu uso mais o Instagram realmente. Né? Nas mídias, o Instagram eu acho que é o mais fácil acesso para os pacientes, né? Buscarem conhecimento e nos verem um pouquinho, né, da nossa atividade. Acho que mostrar nossa atividade profissional, ela acaba gerando um impacto bastante positivo, né, nos pacientes, desmistificando muitas situações, trazendo informações relevantes. A tua ideia de fazer o podcast é maravilhosa, né? O podcast ele tem cada vez mais, né, angariado aí legiões aí, né, de ouvintes nos carros, nos ônibus, né, nas viagens, enfim. Eu mesmo sou um grande consumidor de podcasts, né, tanto de saúde quanto atualmente eu escuto muito podcast financeiro, de educação financeira. E eu eu tenho certeza que esse teu podcast de saúde reprodutiva é uma ideia e uma iniciativa super, super bem-vinda, super interessante. Obrigada, Daniel. E a ideia realmente, através das mídias, oferecer essa informação segura, ética e de acesso para todo mundo. Basta conectar. Até o próximo episódio.